Fala, gente, tudo bem com vocês? Eu tenho uma palavra de Deus no seu coração. Que bom que você entrou em mais uma mensagem. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Chegamos à metade da série. Hoje é o quarto episódio da série Renovo Espiritual. E eu creio que até aqui o Senhor já falou muito ao seu coração. Mas essa mensagem tem um peso muito grande. Porque o título da mensagem se chama O Preço da Renúncia. Sabe por quê? Nós pensamos que renunciar é fácil. Mas renunciar é abandonar tudo que nós somos, tudo que nós vivemos. E de verdade, deixar Jesus comandar nossa história. Está mais que na hora nós entendermos que não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Se Ele vive em nós, nós precisamos renunciar ao que nós somos. Amém? É sobre isso que eu quero falar hoje com você. Mas peço um favor para você. Se você ainda não é inscrito no canal, você está perdendo tempo por quê? Há tanto tempo existe mensagem e ainda não é inscrito. Então faz um favor para mim. É simples e fácil. Aperta o botãozinho aí de inscrever-se. Compartilha. Curte o vídeo. Porque assim você me ajuda a levar a palavra mais longe. Nesse momento nós somos 841 pessoas que já ouviram a palavra do Senhor pelo menos uma vez. Glória a Jesus e exaltado é o nome dele por isso. Só ele merece toda a honra, toda a glória e louvor para todos sempre. Parece pouco, né? Mas eu tô muito feliz. Porque a Bíblia fala que vale mais uma alma ganha do que o mundo inteiro perdido. Se uma alma se converteu nesses 840 inscritos, pra mim já vale muito a pena. Amém? Então se inscreve, curte, compartilha. E se você está precisando de uma ajuda espiritual, de um conselho, de uma palavra, eu vou deixar o número aqui. Nosso número da nossa equipe de ajuda espiritual. Eu peço que você acione esse número. Não tenha vergonha. Eu não tenho acesso, é nossa equipe que está direcionada a isso. É um projeto que o Senhor colocou no meu coração. E há muito tempo nós fazemos isso e eu não coloco muitas vezes no canal. Então essa série eu sempre estou deixando muito claro isso. Se você precisa de uma ajuda espiritual, acione nossa equipe. Porque nós vamos fazer de tudo para te ajudar. Vamos orar pela sua vida. Vamos ler uma palavra para você. A nossa equipe está preparada para isso. Amém? Então se inscreve, curte, compartilha. Vamos para a mensagem. Estou muito bonito hoje. Minha namorada caprichou no meu look. Agradecer ela por isso. Beijo, amor. Caprichou no meu look. Queria ler 1 Reis, capítulo 19, versículo 21. E ele retornou novamente e tomou uma junta de bois e a matou. E ferveu a sua carne com os instrumentos dos bois e deu ao povo e eles comeram. Então ele se levantou e foi atrás de Elias e ministrou a ele. Sabe, toda renúncia tem um preço. E nos tempos em que vivemos, nós não queremos renunciar a nada. Porque hoje a renúncia está cada vez mais incomum. Porque quando nós renunciamos, nós temos que ir em contramão ao mundo. Quando nós renunciamos, nós temos que entender que vamos ser criticados. Que vamos ser julgados, deixados de lado. Porque hoje o certo virou errado e o errado virou certo. Aquilo em que nós cristãos fazemos para o mundo inteiro está errado. E aquilo que eles fazem para todo mundo, menos nós, para eles estão certo. E isso nos custa muito caro, porque a renúncia sempre é difícil. Mas ela sempre nos leva a algo extraordinário. Eu vou contar a passagem para você. Essa passagem fala de Elias e Eliseu. Elias estava caminhando para ser assunto aos céus numa carruagem de fogo. Deus queria levantar um sucessor para Elias. E Eliseu chega e Eliseu é escolhido. Só que o que eu acho atenção, o que me chama atenção nisso
é que quando Elias lança a sua capa, o seu manto sobre Eliseu, querendo dizer que Eliseu seria o seu sucessor, Eliseu tem que fazer uma escolha muito difícil. Eliseu, ele tinha uma família. Eliseu tinha muito bens, muito gado. E ele tem que fazer uma escolha difícil. Para ele seguir Elias, ele precisa abandonar tudo. Ele até fala, deixa eu me despedir dos meus pais. E Elias fala para ele, volta novamente, por quanto que eu tenho feito a ti? Querendo dizer uma coisa. Elias está querendo dizer, será que compensa você voltar? Sendo que Deus tem algo muito grande para você? Será que compensa você voltar? Sendo que Deus tem algo maravilhoso para sua vida? Eliseu tem uma atitude muito incrível. Eliseu, ele não volta. Eliseu abandona os seus pais. Eliseu manda queimar tudo que ele tinha. Vender todo o seu gado. Renunciou tudo que ele tinha para seguir a palavra do Senhor. Hoje não é diferente. Se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, se nós queremos ser transformados pela presença de Deus, precisamos renunciar tudo que nós somos e tudo que fazemos. A renúncia, Deus sempre vai pedir uma renúncia que muitas das vezes vai nos doer muito e vai nos custar muito caro. Eliseu não pôde nem se despedir de seus pais. Teve que vender tudo que ele tinha. Mas na verdade tem uma questão. Não tem como ser cheio do Espírito Santo se não houver renúncia. Não tem como ser cheio da presença de Deus se não andarmos em contramão ao mundo. Não tem como. Não tem como a gente viver uma vida em plenitude com Jesus se não falarmos não para o mundo. Sabe, Deus tem me cobrado muito isso. Quer ser cheio do Espírito Santo? Quer viver algo novo? Quer viver algo extraordinário? Renuncia o mundo. Abandona tudo o que o mundo tem a oferecer. Deixa de lado. Quer ser cheio da presença de Deus? Está na hora de renunciar tudo que nós somos e tudo que nós fazemos. Sabe por quê? Nós falamos que amamos a Deus. Falamos com nossa boca, Jesus, eu te amo. Glorificamos a Ele. Mas sabe qual é a forma mais linda de você dizer que você ama Jesus? Renunciando quem você é. A forma mais linda de você dizer que você ama Jesus é você renunciando o que o mundo tem para te oferecer. Eliseu, para receber porção dobrada do Espírito de Elias, do Espírito Santo que estava em Elias, precisou renunciar seus bens e sua família. Mas a pergunta que ecoa nessa mensagem é: o que Deus tem pedido para você renunciar? O que Deus tem pedido para você deixar de lado? Porque muitas das vezes nós tampamos os nossos ouvidos. Falamos, Deus não tem pedido nada para mim. Mas você sabe muito bem o que você precisa renunciar. Você sabe muito bem o que você precisa deixar de lado. E sabe, essa mensagem tem falado muito comigo porque eu sei o que o Senhor tem pedido para mim renunciar. E vou falar para você, não é fácil. Porque quando Deus pede, Ele sabe todas as coisas. E Deus tem pedido para mim renunciar a muitas coisas. Muitas amizades, muitos costumes. Para ser cheio do Espírito Santo é só essa maneira que tem que ser. Renunciar tudo o que nós somos. Eliseu renunciou seus bens e sua família. Mas quando Elias
foi assunto aos céus numa carruagem de fogo, Eliseu recebeu porção dobrada do Espírito Santo que estava em Elias, do Espírito de Deus que estava em Elias. Então quero falar uma coisa para você. Quer ser cheio da presença de Deus? Quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Você tem que fazer uma simples coisa: renunciar tudo o que você é, renunciar tudo o que você faz, renunciar pessoas se for preciso, renunciar costumes, renunciar amizades, renunciar tudo o que Deus tem pedido para você renunciar. E muitas das vezes vai custar muito caro. Muitas das vezes vai doer muito isso que você vai renunciar. Mas saiba de uma coisa: a renúncia é a forma mais linda de você dizer que ama a Jesus. Paulo diz uma coisa que eu acho tão incrível: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Ele vive em nós, deixa Ele comandar logo. Se Ele de verdade vive em nós, deixa Ele tirar o que for preciso. Se Ele de verdade vive em nós, deixa Ele afastar pessoas que forem necessárias. Porque, irmão, é sobre isso. A renúncia é isso. É abandonar o que for necessário para agradar a Jesus. É abandonar o que for necessário para ser cheio da presença dEle. Porque só seremos cheios do Espírito Santo dEle se nós renunciarmos e crucificar as nossas paixões, a nossa carne e tudo o que nós somos. Eliseu renunciou. E a Bíblia diz que ele fez. Recebeu porção dobrada do Espírito que estava em Elias. Fez o dobro de milagres que Elias fez. E foi totalmente mais cheio do que Elias foi. Mas isso tudo aconteceu por causa de uma atitude. Queimou tudo que ele tinha, vendeu todos os seus bens e não se despediu dos seus pais. Renunciou no que foi preciso, mas alcançou o que Deus tinha preparado para ele. Pode renunciar ao que for necessário, porque tenha certeza, se você renunciar, se você deixar de lado, se você não negociar o que o mundo tem para oferecer, se prepare para viver o que Deus tem para você. Em nome de Jesus, para ser cheio do Espírito Santo, precisamos de uma palavra somente. Muito necessária e muito forte. Mas para ser cheio do Espírito Santo, só precisamos de uma palavra: renúncia. Se nós vivermos essa palavra, pode ter certeza que sua vida com Deus nunca mais será a mesma. E você sim, será cheio do Espírito Santo e a chama de Deus não vai se apagar sobre a sua vida. Jesus, Pai, muito obrigado por essa mensagem. Obrigado por até aqui o Senhor tem falado comigo. Eu sei o que o Senhor tem pedido. Eu sei o que o Senhor tem falado comigo para renunciar. E eu sei que eu serei totalmente mudado pela Tua graça. Totalmente mudado pelo Teu Espírito Santo. Mas para isso, uma atitude precisa ser tomada. Renunciar tudo que eu sou. E começar a viver tudo que o Senhor tem preparado para minha história e para minha vida. Em nome de Jesus, Pai, eu te louvo, te agradeço por essa mensagem. E que pessoas que entraram nela possam entender que a renúncia é a forma mais linda de dizer que te amamos, Jesus. Em nome de Jesus, amém.